Mercúrio. Pouco maior que a Lua, Mercúrio é o menor planeta do Sistema Solar, 20 vezes menos maciço que a Terra. É também o mais próximo do Sol, já que orbita a apenas 0,4 unidades astronômicas de nossa estrela, ou seja, apenas 0,4 vezes a distância Terra-Sol. Embora esteja muito próximo do Sol, com uma temperatura média de superfície de 356 Fahrenheit, Mercúrio não detém o recorde das temperaturas mais altas. Este pertence a Vênus, devido à sua atmosfera muito densa, o que cria um poderoso efeito estufa. Na superfície de Mercúrio, que quase não tem atmosfera, a luz do Sol é 7 vezes mais brilhante e mais intensa do que na Terra, e nossa estrela apareceria 3 vezes maior no céu para um observador. Mercúrio é o planeta mais rápido do Sistema Solar, pois a 29 milhas por segundo leva apenas 88 dias para contornar o Sol. No final de 2011, como já passaram 3/4 do tempo da missão principal, a sonda Messenger forneceu novos conhecimentos sobre Mercúrio em diversas áreas. Fotografias enigmáticas de depósitos brilhantes no fundo de algumas crateras haviam sido tiradas durante os flybys pré-órbita da Messenger. Novas fotos, tiradas com uma resolução de até 10 metros por pixel, revelaram que existem grupos de cavidades nesses locais, variando em tamanho de algumas centenas de metros a várias milhas. Estas formações são frequentemente cercadas por ralos de material altamente refletivo e estão geralmente associados a rochas ejetadas pelo processo de crateragem. Estas formações, que estão entre as mais recentes e brilhantes do planeta, nunca foram observadas antes em nenhum outro planeta ou lua do Sistema Solar. A origem destas depressões não é explicada. No entanto, sua aparência, que dá a impressão de ser o resultado de uma gravura, sugere que elas foram formadas pela remoção de material da superfície. Uma das teorias apresentadas é que estas depressões resultam da sublimação de elementos voláteis contidos nas rochas. Por outro lado, as fotos tiradas confirmam que as deformações que afetam a crosta de Mercúrio estão essencialmente ligadas à contração do planeta e estão na origem de escarpas gigantescas lobadas e falhas, mas também há dezenas de zonas, geralmente localizadas dentro de crateras ou bacias, que mostram, ao contrário, sinais de expansão da crosta. O espectrômetro de raio-x fez várias descobertas importantes sobre a composição do solo de Mercúrio. Ao contrário do solo da Lua, o solo de Mercúrio não é dominado por rochas ricas em feldspato. As medições também confirmaram observações telescópicas da Terra, sugerindo que sulfetos estão presentes na superfície de Mercúrio. Como resultado, os blocos de material que formaram o planeta foram menos oxidados do que os utilizados para formar os outros planetas internos. Esta teoria teria implicações importantes para nossa compreensão do vulcanismo sobre Mercúrio. O antímetro de Messenger mostrou que os picos mais altos se elevam a 5 milhões, comparável ao Everest na Terra. O magnetômetro a bordo determinou, após várias órbitas, que o equador magnético de Mercúrio está a 300 milhas ao norte do centro do planeta. O núcleo metálico fundido, localizado no coração do planeta, na origem do campo magnético, tem, portanto, uma importante assimetria norte-sul. Como consequência, o campo magnético tem um grande buraco no polo sul, o que permite que partículas de vento solar atinjam a superfície de Mercúrio. Este fenômeno puxa átomos da superfície que alimentam a tênue atmosfera de Mercúrio enquanto polem o solo. Outros resultados foram produzidos durante as extensões da missão, pois o espectrômetro de nêutrons da sonda espacial demonstrou definitivamente a presença de gelo de água na superfície de Mercúrio, apesar de sua temperatura muito alta, de até 752 graus Fahrenheit. Este gelo é armazenado em crateras permanentemente sombreadas nas regiões polares do planeta. As câmeras mostram nestes locais um material escuro que, segundo as hipóteses dos cientistas, seria constituído de um material rico em moléculas orgânicas, como cometas e asteroides, que supostamente estariam na origem desta água. Esta descoberta coloca em questão o modelo de formação do planeta.
O núcleo metálico de Mercúrio, por resfriamento, causou uma diminuição do diâmetro do planeta, devido ao menor volume ocupado pelo metal em fase sólida. Penhascos de várias milhas de altura e várias centenas de quilômetros de comprimento resultantes desta contração formaram e cruzaram a superfície atual do planeta. Os dados coletados pelo antímetro da Messenger nos permitiram reavaliar a redução do diâmetro para 4 milhas. Durante sua missão, a Messenger circulou Mercúrio 4.104 vezes, tirando mais de 270 mil fotos. A câmera grande angular da Messenger tirou entre 3 a 16 de novembro de 2010 34 fotos que permitiram obter um retrato de todo o sistema solar por fotomontagem. Somente os planetas Urano e Netuno não estão incluídos, porque estão localizados entre 1,5 e 2 bilhões de milhas. Eles não podem ser discernidos a esta distância. Depois de ter estudado a topografia do hemisfério norte e caracterizado os elementos voláteis presentes nas crateras constantemente sombreadas dos polos, a sonda caiu sobre a superfície do planeta em abril de 2015. Agora é hora de uma nova missão, atualmente a caminho de Mercúrio, Bepi-Colombo. Deixadas em 19 de outubro de 2018, as duas sondas desta missão das agências espaciais europeias e japonesas serão colocadas em órbita ao redor do planeta em dezembro de 2025. Vênus. Vênus, joia do céu, conhecida pelos antigos astrônomos como a estrela da manhã e a estrela da noite. Considerada então, na época, como dois corpos celestes diferentes. O planeta Vênus deve seu nome à deusa romana do amor e da beleza, velada por espessas nuvens rodopiantes. Os astrônomos se referem a Vênus como o planeta irmão da Terra. Os dois planetas são semelhantes em tamanho, massa, densidade e volume. Eles foram formados aproximadamente ao mesmo tempo e condensados a partir da mesma nebulosa. No entanto, seu destino decidiu o contrário e o tornou, com o tempo, muito diferente da Terra. Não tem oceano e está rodeada por uma atmosfera pesada composta principalmente de dióxido de carbono. Suas nuvens são compostas de gotículas de ácido sulfúrico. A pressão atmosférica em sua superfície é 93 vezes maior do que a da Terra ao nível do mar. Mas então, como chegou lá? O segundo planeta mais próximo ao Sol tem visto pouco a pouco seu oceano evaporar. Agora, o vapor de água é um formidável gás de efeito estufa, permitindo que os raios do Sol aqueçam o planeta, sem deixar o calor escapar. O aquecimento global acelerou e, em algumas centenas de milhões de anos, seu oceano evaporou completamente. A água, então, se concentrou nas camadas mais altas da atmosfera. Em seguida, os raios ultravioleta do Sol quebraram as moléculas de água. Os átomos de oxigênio caíram de volta à superfície, enquanto os átomos de hidrogênio mais leve se perderam no espaço. Árido, sem placas tectônicas nem vulcanismo regular, Vênus tornou-se incapaz de evacuar seu calor interno, e durante centenas de milhões de anos, a pressão estava em constante aumento. Quando esta pressão atingiu seu pico, o planeta liberou dióxido de carbono para sua atmosfera através de vulcões. Este CO2 agora substitui a água como gás de efeito estufa, e os vulcões, muito mais numerosos em Vênus do que na Terra, o liberam perpetuamente. Desta forma, o dióxido de carbono se acumula maciçamente na atmosfera. Hoje, ele constitui mais de 97% da atmosfera de Vênus. A temperatura média é de 860 graus Fahrenheit, mas pode subir até 968. O ácido sulfúrico é outro gás que entra na composição da atmosfera de Vênus. É este gás muito reflexivo que faz Vênus parecer tão brilhante em nosso céu. E às vezes, este ácido sulfúrico cai sob a forma de chuvas muito corrosivas. Vênus gira ao redor do Sol a cada 225 dias terrestres. Mas ao contrário dos outros planetas do Sistema Solar, Vênus tem uma rotação retrógrada, ou seja, para trás.
Assim, o Sol nasce no oeste e se põe no leste. Esta rotação é particularmente lenta, de modo que de um nascer do Sol para o outro, ela leva nada menos que 8 meses terrestres. Vênus tem assim dias mais longos que seus anos. Portanto, um dia venusiano dura 243 dias terrestres. A atmosfera de Vênus é muito espessa e muito densa. Na superfície, a pressão atmosférica é 93 vezes maior do que na Terra, e a densidade é cerca de 50 vezes maior do que nosso ar. Os ventos na superfície de Vênus são muito lentos, alguns milhões por hora, mas a densidade da atmosfera os torna particularmente poderosos. Os vulcões estão muito presentes em Vênus e cobrem o solo venusiano com lava. Embora esta lava leve muito tempo para solidificar por causa do calor, ela cobre o solo com rochas basálticas. Vênus tem muito mais vulcões do que a Terra. Na verdade, para dar uma ideia, Vênus tem 167 grandes vulcões de mais de 60 milhões de diâmetro, enquanto na Terra, o único complexo vulcânico deste tamanho é a ilha do Havaí. Quase 1000 crateras de impacto em Vênus estão distribuídas uniformemente em sua superfície. Cerca de 85% das crateras estão em perfeitas condições. O número de crateras, bem como sua condição bem preservada, indicam que o planeta passou por uma reaparição global há cerca de 300 a 600 milhões de anos, seguida por uma desintegração do vulcanismo. Na Terra, a crosta está se movendo continuamente, mas Vênus seria incapaz de sustentar tal processo. Sem as placas tectônicas para dissipar o calor de seu manto, Vênus passa, ao invés disso, por um processo cíclico no qual as temperaturas do manto aumentam até atingir um nível crítico que enfraquece a crosta. Então, durante um período de cerca de 100 milhões de anos, a subdução ocorre em uma escala enorme, reciclando completamente a crosta do planeta. Estas condições extremas tornaram a exploração de Vênus muito difícil, e as sondas enviadas a Vênus duraram muito pouco tempo na superfície do planeta antes de pararem de funcionar. As primeiras fotos vieram da Mariner 10, em 1974, que passou por Vênus a caminho de Mercúrio e tirou fotos ultravioletas das nuvens, revelando as extraordinárias velocidades do vento na atmosfera venusiana. Em 1975, os desembarqueiros soviéticos Venera 9 e 10 transmitiram as primeiras imagens da superfície de Vênus, que estavam em preto e branco. Em 1982, as primeiras imagens coloridas da superfície foram obtidas com os terrestres soviéticos Venera 13 e 14. Estas imagens permitiram descobrir que a superfície de Vênus estava coberta de sedimentos e rochas relativamente angulares. O solo mostra evidências de vulcanismo extenso, e o enxofre na atmosfera pode indicar erupções recentes. Os microfones da sonda registraram o ruído do vento atmosférico em um esforço para medir a velocidade do vento. Esta foi a primeira gravação sonora em outro planeta. Alguns anos mais tarde, a superfície de Vênus foi mapeada em detalhes por Magalhães em 1990. De acordo com as informações coletadas pela sonda americana Magalhães, a estrutura interna de Vênus seria de fato comparável à estrutura terrestre. Ela seria composta de um núcleo interno sólido, chamado de semente, e um núcleo externo líquido. Este núcleo seria rodeado por um manto sólido e viscoso e uma crosta sólida. Mas este modelo permanece hipotético e a questão da composição do núcleo venusiano permanece em aberto. Porque uma questão persiste: se Vênus tem a mesma estrutura interna que a Terra, como explicar que ela não gere um campo magnético intrínseco? De fato, o núcleo externo da Terra é feito de um líquido quente e eletricamente condutivo, no interior do qual ocorrem movimentos de convecção. Esta camada condutora, combinada com o movimento de rotação, produz um efeito dínamo, que mantém um sistema de corrente elétrica conhecida como um campo magnético. A ausência do campo magnético interno de Vênus poderia ser explicada de duas maneiras diferentes. Ou a rotação de Vênus seria muito lenta para manter uma corrente elétrica, ou então o núcleo do planeta seria sólido.
Várias outras missões exploraram Vênus a partir do espaço nas décadas seguintes, mas hoje a Katsuki, a sonda japonesa, é a única atualmente presente em torno de Vênus. Terra, planeta com milhares de cores e berço da humanidade. O oásis da vida ainda tem muito a nos ensinar sobre o mistério e as origens de nossa existência. Por onde começar? Há muito a dizer, mas às vezes as imagens falam mais alto do que longos discursos. Enquanto espero por um vídeo completo sobre o assunto, deixo-os com estas imagens de nosso planeta e seu satélite. Marte, o quarto planeta mais distante do Sol, pequeno por seu tamanho, cerca de meia Terra, mas grande por seu interesse científico. Teria outrora possuído mares quentes e salgados, com lagos de água doce, provavelmente neve no topo de suas montanhas, nuvens e um ciclo d'água. Em 2015, a presença de água em salmoura, um líquido próximo à água salgada de nossos oceanos e saturado com sais, teria sido até mesmo detectada pela sonda americana Mars Reconnaissance Orbiter. Os sais, que são muito absorventes, baixam o ponto de congelamento da água, permitindo que ela permaneça na forma líquida e flua a temperaturas abaixo de 32 graus Fahrenheit. De fato, a superfície do planeta vermelho oscila entre 68 e menos 225 graus Fahrenheit. Ainda mais louco, a NASA fez o anúncio no início de junho de 2018 da identificação pela rover Curiosity de um ciclo de metano no planeta vermelho e moléculas orgânicas. O rover americano, em Marte desde 2012, tornou possível, graças ao instrumento SEM, identificar cadeias de átomos contendo carbono e hidrogênio em rochas que têm mais de 3 bilhões de anos. Naquela época, água líquida teria fluído em Marte. Assim, dois ingredientes necessários para o aparecimento da vida foram provavelmente reunidos ao mesmo tempo no planeta vermelho. Marte é um planeta telúrico, ou seja, rochoso, 10 vezes menos maciço do que a Terra. Visto do planeta azul, ele parece avermelhado devido à poeira rica em óxido de ferro que cobre sua superfície. Uma vez hidratado, o óxido de ferro tornou-se enferrujado, daí a cor ocre do nosso planeta vizinho. É por isso que está associado à guerra desde os tempos antigos, daí seu nome se referindo ao deus da guerra na mitologia romana. Os polos de Marte são permanentemente cobertos com bonés esbranquiçados, que variam muito dependendo da estação do ano.
No início da Primavera do Norte, por exemplo, o gelo do Polo Norte, exposto ao Sol, torna-se sublime. Em outras palavras, ele passa diretamente de um estado sólido para um estado gasoso. Esta sublimação cria então massas de ar que geram ventos que levantam importantes quantidades de poeira e são suscetíveis de desencadear tempestades de poeira na escala de todo o planeta. Por outro lado, o planeta Marte é caracterizado por uma oposição muito clara entre o hemisfério norte, feito de vastas planícies lisas, e o hemisfério sul, feito de planaltos ricos em crateras de impacto. O hemisfério norte é entre 0,6 a 2 milhões mais baixo que o hemisfério sul, e a espessura da crosta é de 20 milhões contra 35 milhões para os planaltos do sul. Esta dicotomia teria aparecido há cerca de 4 bilhões de anos. Para este fenômeno, existem duas teorias para explicar esta ruptura. Uma está relacionada com a dinâmica interna do planeta ao nível do manto e da placa tectônica, e outra com um ou mais grandes bombardeios que teriam levado ao derretimento do terreno do hemisfério norte. Deve-se notar também que os terrenos do hemisfério norte são mais jovens que os do hemisfério sul, assim como marcados pela presença anterior de água líquida, abundante e ácida. No contato do limite geológico que materializa a dicotomia, estas regiões reúnem uma forte concentração de vulcões. É no Bojo de Tharsis que está localizado o maior vulcão do sistema solar, Olympus Mons, que culmina a mais de 21 mil metros de altitude. Além disso, ao contrário da Terra, Marte não possui placas tectônicas. Daí o tamanho colossal de seus vulcões. Em nosso planeta, a crosta se move em relação ao ponto quente do manto, que ejeta lava na superfície, formando uma sucessão de pequenos vulcões. Em Marte, a lava se acumula em um único ponto, dando origem a vulcões gigantescos. Hoje, o planeta vermelho perdeu quase toda a sua atividade geológica interna. Apenas alguns deslizamentos de terra, geysers de CO2 nos polos, terremotos e pequenos fluxos de lava ainda ocorrem. Por outro lado, o hemisfério sul de Marte está repleto de crateras de impacto. Argyae Planitia e Hellas Planitia são as duas mais notáveis. A segunda, de cerca de 1.370 milhas de diâmetro e 9.500 metros de profundidade, é a maior estrutura de impacto observável no planeta. Ao contrário das crateras lunares, cuja aparência não muda com o tempo, as crateras marcianas estão sujeitas à erosão de origem atmosférica, que altera sua forma, arredonda suas bordas e cobre seu interior com uma espessa camada de poeira. No entanto, elas permanecem claramente visíveis. Além disso, a superfície do planeta vermelho tem o maior cânion do sistema solar. Os desfiladeiros de Valles Marineris têm até 8.000 metros de profundidade e se estendem de oeste para leste por mais de 1.800 milhas. Nas proximidades do Valles Marineris, uma multidão de pequenos vales evoca leitos secos de rios. Esta é uma pista que aponta para uma história de Marte, durante a qual a água líquida fluía livremente. Finalmente, a gravidade superficial em Marte é de apenas 38% a da Terra. Sabe-se que a microgravidade causa problemas de saúde como perda muscular e desmineralização, mas isso não é para desencorajar os planos de colonização do planeta vermelho. O sismômetro da missão InSight, que chegou ao seu destino em 26 de novembro de 2018, lançou alguma luz sobre um certo ponto. Os terremotos marcianos são mais fracos, mas mais frequentes do que o previsto pelos modelos teóricos. Em 13 meses, o sismógrafo registrou quase 460 eventos, a maioria microterremotos. Ao analisar as ondas sísmicas de um punhado de terremotos, os mais intensos observados ao longo de 2 anos, os cientistas foram capazes de refinar nosso conhecimento sobre a estrutura interna de Marte.
Os registros sísmicos permitiram distinguir 3 camadas no subsolo: a de ferrugem, uma camada endurecida de alguns centímetros; o rególito, um estrato superficial formado por materiais esmagados por impactos durante bilhões de anos; uma camada desgastada pelo tempo de cerca de 10 milhas de espessura. Por baixo está uma crosta profunda consolidada, onde a dispersão e atenuação das ondas são semelhantes às dos maciços cristalinos terrestres. O magnetômetro detectou um campo magnético 10 vezes maior do que o esperado. As rochas próximas ao local de desembarque são muito jovens para terem sido magnetizadas pelo antigo campo global de Marte. Portanto, o campo medido deve vir de rochas mais profundas. InSight também detectou pulsos magnéticos no meio da noite, cuja origem ainda é desconhecida. A atmosfera marciana é composta de 96% de dióxido de carbono, 2% de argônio, 1,9% de nitrogênio. Imagens tiradas da superfície do planeta mostram que o céu parece laranja, o que provavelmente se deve a partículas finas de pó de óxido de ferro, as mesmas que no solo, em suspensão. A atmosfera de Marte é muito fina, com uma pressão de menos de 1% do valor da Terra. E a Perseverance em tudo isso? Bem, 8 meses depois de pousar no planeta vermelho, o rover Perseverance deu seus primeiros resultados. Como os cientistas suspeitavam, a cratera de Jezero, na qual o robô pousou, é de fato um lago que está seco há cerca de 3,6 bilhões de anos. De acordo com o primeiro estudo realizado, a partir de dados coletados pela Perseverance Supercam francesa, o lago se estendia por um diâmetro de cerca de 17 milhas e tinha vários pátios de profundidade. Finalmente, o planeta vermelho não tem anéis, mas 2 pequenos satélites naturais, Phobos e Deimos, e o mais próximo de seu planeta, orbitando a cerca de 5.500 milhas de Marte. Ele cai em direção a Marte 18 centímetros por ano, por causa da atração gravitacional do planeta. A este ritmo, em 11 milhões de anos, Phobos estará tão perto da superfície marciana que a atração gravitacional a fará desintegrar-se a cerca de 2.500 milhas de altitude. Deimos, por outro lado, é menor e mais distante. Ele orbita a uma altitude de cerca de 14.000 milhas. Sua contraparte tem forma irregular e pontilhada de crateras. De acordo com as últimas publicações científicas, essas 2 luas, nomeadas em homenagem aos gêmeos dos deuses Marte e Vênus na mitologia romana, seriam resíduo de um impacto entre o planeta vermelho e um asteroide. Os resíduos desta colisão teriam formado um anel no qual uma dúzia de satélites teria sido acretida. Apenas os 2 mais distantes teriam sobrevivido, Phobos e Deimos. Entre as órbitas de Marte e Júpiter, encontra-se o principal cinturão de asteroides do Sistema Solar. Nesta região, estima-se que existam mais de 150 milhões de objetos. A maior parte deles é o planeta anão Ceres. Dawn é uma sonda espacial da NASA, cuja missão é estudar Vesta e Ceres, os 2 principais corpos no cinturão de asteroides. Lançada em 2007, a Dawn começou suas observações em 2011, orbitando a Vesta e depois a Ceres, e as completou em 2018. Mas o que a sonda viu na Ceres? As imagens fornecidas pela câmera da Dawn mostram numerosas crateras espalhadas por uma superfície globalmente homogênea, com pontos brilhantes. Estes são depósitos de carbonatos e outros sais. A superfície provou ser relativamente complexa, com uma superposição de terrenos jovens e velhos. Numerosas pistas, tais como a quantidade de hidrogênio medida, identificação direta e o traço de fluxos, demonstram que o gelo é abundante em altas latitudes. Mas a presença de grandes crateras de até 150 milhas de diâmetro defendem uma crosta mais sólida do que o gelo.
As medições do campo gravitacional e o estudo das formações superficiais indicam que a densidade interna de Ceres aumenta à medida que nos aproximamos do centro do planeta anão. Isso indica que Ceres é um planeta diferenciado, com um núcleo denso composto principalmente de rochas e um manto rico em água. Esta característica distingue Ceres de outros asteroides. A amônia foi detectada na superfície de Ceres. Esta descoberta sugere que os materiais que compõem Ceres foram formados na parte externa do sistema solar e confirma a hipótese de que ela sofreu uma ou mais mudanças importantes antes de adotar sua configuração atual. O espectrômetro infravermelho de Dunn identificou a origem dos pontos brilhantes visíveis na região da cratera Octator. Elas são constituídas por uma acumulação de carbonato. A quantidade deste mineral presente no local excede qualquer coisa encontrada em formações similares na Terra. O Octator é uma cratera recente em escala geológica, com uma idade estimada em 80 milhões de anos. A presença de carbonatos na Terra aponta para a existência de fenômenos hidrotermais, o que implica a presença de água quente. O carbonato em Ceres sugere que o interior do asteroide é muito mais quente do que o estimado anteriormente pelos cientistas. Os cientistas estão agora certos de que a água líquida estava presente sobre a superfície no passado geológico recente. Os sais visíveis são restos de um oceano ou bolsões de água que alcançaram a superfície. O espectrômetro de infravermelho da Aurora também indica a presença de sais contendo amônia na cratera do Ocidente. Argilas contendo amônia foram detectadas anteriormente em outros locais na superfície das Ceres. Esta descoberta, juntamente com a dos carbonatos, apoia a tese de que Ceres se formou na parte externa do sistema solar, em direção à órbita de Netuno, e que sua órbita então se deslocou em direção à parte interna do sistema solar. Entretanto, o estudo da superfície de Ceres parece contradizer esta hipótese. De fato, crateras mais profundas do que 1 milhão, que foram formadas por impacto há vários bilhões de anos, não mostram sinais de deformação. Se a superfície fosse composta apenas de gelo, este tipo de relevo deveria ter desaparecido ao longo dos períodos de aquecimento e resfriamento. Segundo o estudo realizado, a camada externa da superfície não conteria mais de 30 a 40% de gelo, sendo o restante constituído de rochas e minerais. Esta constituição rochosa da superfície é comum entre os corpos formados perto do Sol, e assim contradiz as conclusões tiradas da presença de minerais. Os instrumentos da Dawn tiraram cerca de 31 mil fotos da superfície durante sua órbita de um ano em torno da Vesta. Esses dados nos permitiram determinar que a Vesta é muito diferente de outros asteroides. Sua geologia é complexa. É um corpo diferenciado, com um núcleo denso de níquel e ferro, cujo diâmetro ficaria entre 130 a 140 milhões. Sabemos que o diâmetro da Vesta é de 330 milhas, acima de um manto e uma crosta. A Vesta tem características muito próximas às de um planeta. Esta afirmação é apoiada pela descoberta de meteoritos terrestres da Vesta, apresentando evidências da existência de um forte campo magnético há 3,6 bilhões de anos. Havia, portanto, naquela época, um núcleo metálico líquido capaz de gerá-lo. Vestígios deste campo magnético poderiam permanecer até hoje. Os dois hemisférios apresentam um aspecto muito diferente. O hemisfério norte da Vesta está repleto de crateras de impacto, que traçam uma turbulenta permanência de 4,5 bilhões de anos no cinturão de asteroides. O hemisfério sul foi completamente remodelado por um enorme impacto, que ocorreu há pelo menos 2 bilhões de anos, e por uma segunda colisão ainda maior, que ocorreu há cerca de 1 bilhão de anos. Estes dois eventos criaram as bacias de Veneneia, de 250 milhões de diâmetro, e Ressilvia, de 310 milhões de diâmetro. No centro da maior destas bacias está um pico 2 vezes mais alto que o Everest. O impacto foi tão grande que quase explodiu a Vesta e deixou uma extensa rede de enormes depressões perto do Equador, centenas de quilômetros de comprimento e 9 milhões de largura. Estes impactos causaram a expulsão de uma grande quantidade de rochas no espaço, algumas das quais caíram desde então de volta à Terra.
A Vesta tem a particularidade de ser um objeto particularmente brilhante, o único asteroide do cinturão visível a olho nu por um observador localizado na Terra. Isso se deve, de acordo com as observações feitas por Dunn, à presença de áreas de tamanho variável de 100 metros a 10 milhas de diâmetro, que são 2 vezes mais brilhantes que o resto da superfície da Vesta, e que são encontradas principalmente nas crateras de impacto ou perto delas. Estes terrenos são feitos do material original dos asteroides, datados de 4 bilhões de anos atrás, expostos pelo impacto dos asteroides que colidiram com o solo da Vesta. Ao lado dessas superfícies brilhantes estão áreas escuras que poderiam corresponder a restos de asteroides que colidiram a baixa velocidade na superfície, ou porções da crosta basáltica que derreteram como resultado de impactos mais violentos. Os instrumentos da sonda espacial permitiram determinar a composição das rochas na superfície, feitas principalmente de minerais ricos em ferro e magnésio, deslizes de terra, crateras de impacto, assim como medições muito finas das variações de gravidade, permitiram identificar a composição dos estratos superficiais. Foi estabelecido um mapa de temperatura superficial. Ele mostra que a temperatura pode variar de menos 10 graus Fahrenheit nos locais com melhor exposição ao Sol até menos 148 graus Fahrenheit nas áreas sombreadas. Embora o asteroide seja composto pela metade do gelo, ele não é visível na superfície, de acordo com as observações. De fato, o eixo do asteroide é fortemente inclinado, 27 graus. Ou seja, um ângulo superior da Terra, 24 graus. O que tem como consequência que todos os pontos da superfície, incluindo os lados das crateras, estão expostas ao Sol em uma época ou outra do ano. Júpiter impressiona por seu tamanho e pelas tempestades que constantemente assolam sua superfície. O gigante gasoso tem sido observado por astrônomos desde a antiguidade, mas muitas incógnitas permanecem sobre sua natureza e a de suas luas. Mistérios que a missão americana Juno começa a elucidar, logo completados pela JUICE europeia. Júpiter é um planeta gigante do gás, composto principalmente de gás, cerca de 95%, incluindo hélio e hidrogênio, que são gases leves. É, no entanto, mais maciço do que todos os planetas do Sistema Solar juntos. Seu volume é equivalente a 1.321 vezes o da Terra. Batizado em homenagem ao deus romano dos deuses, Júpiter, Zeus na mitologia grega, é o quinto mais distante do Sol. Embora Júpiter seja conhecido desde a antiguidade, ainda há muita incerteza sobre sua estrutura e composição. Segundo os conhecimentos atuais, a estrela é composta por uma fina atmosfera gasosa de 600 milhões de espessura, rica em hidrogênio molecular a 86% e em moléculas de hélio a 13%. Há nuvens densas com tonalidades marrom, vermelha e branca, devido à presença de amoníaco. Então, a temperatura e a pressão aumentando com a profundidade, o hidrogênio se condensaria progressivamente na forma de uma névoa cada vez mais espessa, transformando-se finalmente em um mar de hidrogênio molecular líquido pobre em hélio, localizado entre a parte baixa da atmosfera gasosa a aproximadamente quase 10.000 quilômetros de profundidade. Entre 10.000 e 60.000 quilômetros, onde a temperatura excede a 20.000 graus Celsius e a pressão atinge 40 milhões de atmosferas terrestres, encontraríamos então o hidrogênio metálico líquido, um pouco como o mercúrio. De fato, a pressão muito forte quebra as moléculas de hidrogênio, fazendo-as perder um ou mais elétrons, e assim transformando-as em espécies químicas carregadas, íons. É esta camada que estaria na origem do campo magnético de Júpiter, o mais poderoso dos 8 planetas do Sistema Solar. Finalmente, no centro do planeta, a pesquisa contínua aponta para a existência de um núcleo sólido de rocha ou gelo, com uma massa equivalente a cerca de 3 vezes a da Terra. Júpiter é um mundo complexo e turbulento. Os dados coletados pelos instrumentos da nave espacial Juno desafiam muitas suposições científicas sobre os processos em ação.
Juno identificou uma nova faixa de radiação no Equador, logo acima da atmosfera, indicada por um ponto azulado. A espaçonave também atravessa uma faixa de radiação já conhecida, localizada em altas latitudes. Por outro lado, uma nova faixa de radiações foi descoberta no nível do Equador, imediatamente acima da atmosfera. As imagens fornecidas pela câmera Juno mostram que as regiões dos dois polos são ocupadas por tempestades do tamanho da Terra, muito próximas uma da outra. Os cientistas se perguntam sobre seu modo de formação e sua dinâmica. Eles são fenômenos permanentes? A configuração de quem evoluiu no tempo? Estas tempestades se movem? Os dados coletados sobre as auroras polares mostram que os processos em funcionamento são diferentes dos da Terra. Os elétrons, acelerados nos polos, têm energias que chegam a 400.000 elétrons-volt, ou seja, 10 a 30 vezes a da Terra. Mas para surpresa dos cientistas, apesar deste enorme potencial elétrico, as auroras polares não são permanentes. E a fonte das auroras polares mais intensas não está relacionada a esta característica. A câmera de Juno tirou fotos muito detalhadas da superfície de Júpiter. Em particular, uma das características mais icônicas de Júpiter, a Grande Mancha Vermelha. Segundo dados do radiômetro, a Grande Mancha Vermelha se estende por pelo menos 240 km de profundidade e é mais quente em sua base do que em sua superfície. Ela corresponde, na realidade, a uma tempestade gigantesca comparável a um furacão. Juno voou sobre este olho de Júpiter a uma altitude de cerca de 8.850 km, em outras palavras, muito perto. Ele determinou que o ciclone media cerca de 16.000 quilômetros, ou 1,3 vezes o diâmetro da Terra. Entretanto, as principais informações, para as quais os cientistas ainda não tinham estimativas, dizem respeito à profundidade da tempestade. Assim, o olho de Júpiter seria de 50 a 100 vezes mais profundo do que os oceanos da Terra, e mais quente em sua base do que no topo. Seus ventos, que podem chegar a 640 km por hora, são devidos a esta diferença de temperatura. O radiômetro a bordo indica que as camadas profundas da atmosfera de Júpiter, 25 a 50 milhas abaixo do topo das nuvens, estão inquietas, ao contrário do consenso geral dos cientistas de que não há energia incidente a esta profundidade. Além disso, com base nas medições do campo de gravidade, o radiômetro não permite sondar além de algumas centenas de quilômetros. A equipe científica de Juno descobriu que os ventos e as faixas horizontais visíveis na superfície estenderam-se a uma profundidade de 1.800 milhas, fixando assim um limite inferior da atmosfera a uma profundidade muito maior do que o esperado. Ao contrário das hipóteses, esta atmosfera não é formada por camadas aninhadas, caracterizadas por velocidades de rotação diferenciadas. Abaixo desta atmosfera, as camadas inferiores, sejam elas líquidas ou sólidas, têm um único movimento de rotação e se comportam como se fossem uma única entidade. Considerando os resultados obtidos pela medição do campo de gravidade, é possível que o núcleo rochoso e metálico do tamanho de uma Terra ou de uma superterra existente no momento da formação de Júpiter se tenha dissolvido e misturado com um manto feito de hidrogênio metálico líquido. A intensidade do campo magnético de Júpiter, que poderia ser medida com precisão, atinge 7,7 graus, um valor maior do que o esperado. O instrumento utilizado foi capaz de demonstrar que era irregular, o que parece indicar que o dínamo, que gera o magnetismo, está mais próximo da superfície do planeta do que o esperado, e estaria localizado acima da camada metálica de hidrogênio. Com o lançamento previsto em junho de 2022, a missão ESA JUICE se unirá a Juno no ambiente joviano em 2029. Ela observará Júpiter, e especialmente seus 3 maiores satélites, que são Europa, Ganímedes e Calisto, cada um deles contendo um oceano sob uma crosta sólida. No
No sistema de Júpiter, existem 67 luas confirmadas de vários tamanhos, formas e composições. Em homenagem ao homônimo de Júpiter, eles são às vezes chamados coletivamente de Jovians. Destes, os 4 maiores, Io, Europa, Ganímedes e Calisto, são conhecidos como os Galileus. Estas 4 luas estão entre as maiores do sistema solar, sendo Ganímedes a maior de todas, ainda maior do que o planeta Mercúrio. Além disso, 3 destas luas, Europa, Ganímedes e Calisto, são todas acreditadas ou conhecidas por terem oceanos internos na fronteira entre os 2 continentes, ou perto dela. A presença de oceanos de água quente é considerada uma indicação de vida potencial nestas luas. Lançada em 18 de outubro de 1989, a sonda Galileu chegou a Júpiter e suas luas 6 anos mais tarde, para estudá-las até 2003. Os contratempos e as primeiras pontuaram uma das mais excepcionais missões de exploração planetária. O Galileu coleta muitas informações científicas, apesar da indisponibilidade de sua grande antena, que não pôde ser implantada, limitando fortemente o volume de dados transmitidos. Io, com um raio de 1.100 milhas e uma distância média de 260.000 milhas de Júpiter, Io está completamente envolvida pelo poderoso campo magnético de Júpiter. A Lua tem um período orbital mais curto de qualquer Galileu, levando cerca de 42,5 horas para completar uma única órbita ao redor do gigante do gás. Io tem a maior densidade de qualquer lua do sistema solar e é significativamente mais densa do que as outras luas galileias. Composta principalmente de rochas silicato e ferro, sua composição a granel é mais próxima dos planetas terrestres do que dos outros satélites do sistema solar externo, que são compostos principalmente de uma mistura de gelo de água e silicatos. Ao contrário de seus primos Jovian, Io não tem nenhum oceano de água quente abaixo de sua superfície. De fato, com base em medições magnéticas e observações do fluxo de calor, acredita-se que existe um oceano de magma cerca de 30 milhas abaixo da superfície. Este calor também é responsável pela atividade vulcânica de Io e seu fluxo de calor observado. Galileu voou pelo satélite de Júpiter Io 7 vezes, mas o primeiro e o último flybys produziram poucos dados científicos. As observações feitas identificaram mais de 100 vulcões ativos na superfície desta lua, incluindo o Loki, o vulcão mais poderoso do sistema solar. Estes produzem lava com enorme fluxo, fazendo desta lua, segundo especialistas, uma representação perfeita do inferno. Devemos recuar 2 bilhões de anos na história da Terra para encontrar fenômenos de tal violência. A câmera da sonda espacial foi capaz de fazer close-ups de uma erupção de lava subindo a mais de 1 quilômetro acima da superfície da Lua. A superfície é constantemente coberta por planícies lisas pontilhadas de altas montanhas, fossos de várias formas e tamanhos e fluxos de lava vulcânica. Sua aparência colorida também é indicativa da atividade vulcânica que cobriu a superfície com compostos sulfúricos e silicatos e levou à renovação da superfície. Io tem a menor quantidade de água de todos os corpos conhecidos do sistema solar, o que provavelmente se deve ao fato de Júpiter estar suficientemente quente no início da evolução do sistema solar para impulsionar matéria volátil como água de sua superfície. Os fenômenos geológicos são essencialmente causados pelas forças das marés geradas por Júpiter, que flutuam de acordo com a posição de Io em sua órbita, pois ela não é circular. Estas forças deformam o planeta como uma bola de borracha. O atrito interno resultante das rochas cria enormes quantidades de calor interno, o que representa um fluxo de calor 2 vezes mais importante do que o da origem do vulcanismo da Terra. Montanhas que culminam a 8 milhas de altitude foram descobertas pela sonda espacial. Elas não parecem ser de origem vulcânica. Outras fotos indicam que esses picos estão desaparecendo gradualmente como resultado de enormes deslizamentos de terra causados por sua massa.
A descoberta por Galileu de um buraco ao nível de Io no campo magnético criado por Júpiter, complementado por medições do campo gravitacional da Lua, permite deduzir que este tem um núcleo metálico composto de ferro e sulfeto de ferro com um diâmetro de 500 milhas, ou seja, 50% do seu diâmetro total. Ao realizar seu primeiro sobrevoo de Io na chegada ao sistema Jovian, os instrumentos da sonda espacial notaram a presença da ionosfera a uma altitude de 500 milhas, enquanto que, de acordo com os dados coletados pelas sondas espaciais anteriores, esta deveria ter culminado de 25 a 50 milhas. Estas diferenças refletem a grande variabilidade desta região do espaço ao redor de Io. Europa. Se Io pudesse ser caracterizado como um lugar infernal vomitando lava, então Europa seria calma, gelada e aquosa por comparação. Com um raio médio de cerca de 1000 milhas e uma massa de 8 vezes 10 elevada a 22 libras, Europa também é ligeiramente menor do que a Lua da Terra. Sua órbita é quase circular e fica a uma distância média de 416 mil milhas de Júpiter. A Lua leva 3 dias e meio terrestres para completar uma única órbita ao redor de Júpiter. Galileu fez 9 avionetas próximas do satélite Europa de Júpiter. 2 desses flybys produziram poucos dados após a nave ter mudado para o modo de sobrevivência em um momento crítico. E o último flyby foi feito em um contexto de orçamento reduzido, o que permitiu apenas observações limitadas. Ao contrário de Ganímedes e Calisto, Europa tem poucas crateras em sua superfície, o que indica que um processo geológico as fez desaparecer. De acordo com estimativas feitas a partir de observações de outras luas de Júpiter, há um impacto médio, criando uma cratera de 10 milhas de diâmetro a cada 1.000.000 de anos. Entretanto, as observações feitas pela sonda espacial permitiram apenas a descoberta de cerca de 10 crateras deste tamanho. A superfície da Europa teria, segundo a maioria dos cientistas, menos de 10 milhões de anos de existência, o que é mais jovem do que qualquer coisa que possa ser observada em outro planeta, exceto a Terra. As imagens obtidas por Galileu confirmam esta teoria. Elas mostram blocos de crostas parecidas com icebergs flutuando em um oceano invisível. Estes são blocos inclinados, ou parecem ter girado no local, como se a pressão estivesse liberado e depois os tivesse feito girar. A superfície também é marcada por longas cristas e fraturas, circundadas por faixas de rochas e gelo de cor escura. O processo no trabalho é provavelmente o resultado das forças das marés geradas por Júpiter e as outras luas que levantam a superfície várias dezenas de jardas por dia, quebrando a crosta de gelo e causando erupções vulcânicas de gelo e geysers que dispersam o material das camadas profundas para a superfície. Europa é claramente mais densa do que as outras luas galileias, exceto Io, o que indica que seu interior é diferenciado entre o interior rochoso, composto de rocha silicato, e um possível núcleo de ferro. Acima deste interior rochoso está uma camada de gelo de água, cuja espessura é estimada em cerca de 60 milhas. Muitos dados convergem para indicar a presença de um oceano sob a camada de gelo que cobre a Europa. A juventude da superfície, a presença em algumas regiões de blocos de gelo com aparência de icebergs, só podem ser explicada se a camada de gelo da superfície for aquecida por baixo, seja por gelo quente ou por água no estado líquido. O instrumento infravermelho NIMS encontrou concentrações de sais, sulfatos e carbonatos nas regiões mais jovens. Tais depósitos poderiam ser explicados pela presença de um oceano salgado localizado sob a crosta de gelo. Se as águas deste oceano forem carbonáceas, pode ser gerado pressão suficiente para expelir os detritos observados na superfície da Europa. Além disso, um experimento de laboratório reconstituindo as condições prevalecentes em Europa permitiu verificar que o espectro eletromagnético de sais está em conformidade com esta teoria. O argumento mais forte em favor da presença de um oceano subterrâneo diz respeito às características do campo magnético do planeta. O magnetômetro da sonda espacial detectou um campo magnético local que parece ter sido induzido pelo de Júpiter e não criado pela Lua. Este campo seria criado por correntes elétricas que circulam no oceano subterrâneo salgado e, portanto, condutor.
A medição do campo de gravidade indica a presença de camadas superficiais de baixa densidade compostas de água no estado líquido ou sob forma de gelo. A presença de água líquida em uma região tão fria resultaria da energia térmica gerada pelas forças das marés exercidas sobre a Lua. A teoria de um oceano subterrâneo deu origem a muitas especulações sobre a presença de organismos vivos na Europa. As observações de Galileu sobre o campo magnético de Júpiter mostraram que ele exerce sobre os íons presentes no oceano de Europa uma influência suficientemente importante para causar uma corrente oceânica. Esta corrente teria uma velocidade de alguns centímetros por segundo e uma direção oposta à rotação da Europa. Este fenômeno poderia ser responsável pelas falhas observadas na superfície do satélite. Dada a combinação destes fatores, é considerada uma forte possibilidade de que a vida orgânica também exista neste oceano. Ganímedes. A lua de Ganímedes é a terceira lua mais distante de Júpiter e orbita a uma distância média de 600 mil milhas. A essa distância, são necessários 7 dias e 3 horas para completar uma única revolução. Como a maioria das luas conhecidas, Ganímedes está direcionada com o lado sempre de frente para o planeta. Com um raio médio de 1.634 milhas, equivalente a 0,4 Terra, Ganímedes é a maior lua do Sistema Solar, ainda maior do que o planeta Mercúrio. Entretanto, com uma massa de 3 vezes 10 elevada a 23 libras, é metade da massa, o que se deve à sua composição, que consiste de gelo de água e rocha silicato. Galileu voou 6 vezes a baixa altitude, entre 160 e 2.000 milhas, sob o satélite de Júpiter Ganímedes, coletando cada vez mais dados. Dados sobre o campo magnético ao redor de Júpiter sugerem que Ganímedes, o maior satélite de Júpiter, tem um campo magnético criado por um dínamo interno, semelhante ao da Terra, ou seja, um núcleo metálico. Dependendo de sua natureza, ou seja, ferro puro ou sulfeto de ferro, ele pode estar localizado a 250 a 800 milhas da superfície e representar entre 1,4% e 1/3 da massa da Lua. Esta é a primeira vez que um campo magnético é descoberto em um satélite natural. A superfície de Ganímedes é constituída por 2 tipos de solo. O solo é 40% escuro e coberto por crateras. Estes terrenos voltariam à formação da Lua. O restante da superfície é composto por solos claros e mais macios chamados sulcos, que teriam sido formados mais recentemente, após o surgimento das águas subterrâneas. Pontes que às vezes chegam a atingir até 700 e vários milhares de quilômetros de comprimento cruzam este tipo de terreno. Estes terrenos mais jovens poderiam ter sido formados em uma época em que a órbita da Lua era mais elíptica, levando a variações nas forças das marés, que poderiam fraturar a camada de gelo e gerar erupções das águas subterrâneas. As crateras de Ganímedes, com diâmetro entre 30 e 250 milhas, são quase planas, o que poderia ser explicado pelo fato de que o gelo em que foram escavadas é um material mais macio do que a rocha em que foram formadas, por exemplo, as crateras lunares. Além de seu próprio campo magnético, Ganímedes tem um campo magnético induzido pelo de Júpiter. Este seria, segundo um dos cientistas encarregados da missão, gerado por materiais mais condutores do que o gelo. A presença de um oceano salgado, com a profundidade dos oceanos terrestres e localizado 100 milhas sob a camada de gelo da superfície, poderia estar na origem deste campo magnético. Calisto. Calisto é o mais distante dos Galileus, orbitando Júpiter a uma distância média de 1 milhão de milhas. Com um raio médio de 1.500 milhas, ou 0,3 Terra, e uma massa representando 1% da Terra, Calisto é a segunda maior lua de Júpiter. É comparável em tamanho a Mercúrio, mas devido à sua composição mista, tem menos de 1/3 da massa de Mercúrio. Galileu voou 9 vezes pelo satélite Calisto de Júpiter.
Os dados coletados indicam que a Lua é feita de uma mistura de ferro e rochas ricas em sulfato de ferro a 60% e gelo a 40%, e que, ao contrário de Ganímedes, não tem um núcleo central identificável como tal. De fato, localizada a uma distância maior de Júpiter do que as outras luas galileias, Calisto não sofreu com tanta intensidade o aquecimento resultante das forças das marés do planeta gigante. O processo de diferenciação, que deveria levar a uma estrutura em camadas de maior densidade, com profundidade e núcleo metálico, está inacabado. Como Europa e Ganímedes, a possível existência de um oceano subterrâneo em Calisto levou muitos cientistas a especular sobre a possibilidade de vida. Isto é especialmente provável se o oceano interior for composto de água salgada, pois halófilos, que prosperam em altas concentrações de sal, poderiam viver lá. Mas as condições ambientais necessárias para que a vida surja, que incluem a presença de calor suficiente devido à flexão da maré, são mais prováveis na Europa e em Ganímedes. A principal diferença é a falta de contato entre o material rochoso e o oceano interior na Calisto. Embora Calisto tenha a química pré-biótica necessária para hospedar a vida, falta-lhe a energia necessária. As 4 luas interiores de Júpiter, Metis, Amalthea, Thebe e Adrastea, circulam entre as 4 luas galileias e Júpiter. Estes pequenos satélites, o maior com 170 milhas de comprimento, podiam ser observados relativamente de perto quando a missão Galileu foi estendida. Fotos relativamente detalhadas foram tiradas pela espaçonave. Galileu também fotografou a colisão do cometa Shoemaker-Levy 9 com o planeta Júpiter. Ainda hoje, o estudo de Júpiter e suas luas continua sendo um objetivo prioritário. Em fevereiro de 2007, a nave espacial Novos Horizontes, a caminho de Plutão, voou sobre Júpiter e suas luas. Suas câmeras, mais poderosas que as de Galileu, permitem tirar melhores imagens do planeta e de suas luas. A espaçonave Juno, lançada em 2011, entrará numa órbita polar ao redor de Júpiter em 2016, para estudar a composição da atmosfera e as características da magnetosfera de Júpiter. JUICE, a sonda espacial da Agência Espacial Europeia, será lançada em 2022 e estudará Ganímedes após colocar-se em órbita ao redor desta lua em 2030. A longa estadia de Cassini perto de Saturno permitiu estudar a estrutura, muito singular, da atmosfera de Saturno no Polo Norte, descoberta em 1981 pela sonda espacial Voyager 2. Os sistemas de nuvens têm uma forma hexagonal, estável no tempo, com cada lado medindo 8.500 milhas e fazendo uma curva completa em 10 horas e 39 minutos. No centro desta formação está o olho central de um furacão de 1.200 milhas de diâmetro, que arrasta as nuvens no sentido anti-horário a uma velocidade superior a 310 milhas/hora. Saturno também tem outros vórtices localizados dentro do hexágono menor. O mecanismo preciso na origem desta formação ainda é desconhecido. O ano de Saturno dura pouco mais de 29 anos terrestres e está dividido em estações, porque o eixo do planeta é inclinado, como o da Terra. Uma tempestade sazonal a cada 29 anos, ligada ao aquecimento da superfície, foi observada várias vezes antes da chegada de Cassini. Chamada de Grande Mancha Branca por suas características visíveis, ela começa com uma série de manchas brancas que gradualmente se estendem em longitude até circundar o planeta. Ela se localiza sistematicamente no hemisfério norte, sem poder explicar o porquê. A tempestade poderia ser estudada em detalhes quando apareceu em dezembro de 2010, 10 anos antes da data prevista. A sonda espacial determinou que a tempestade está trazendo vapor de água e outros materiais localizados a 100 milhas de profundidade. Os instrumentos da sonda espacial observaram pela primeira vez, notadamente dentro desta tempestade, relâmpagos tanto no lado iluminado como no lado escuro do planeta.
A determinação do período de rotação sideral de um planeta é essencial para estudar todos os fenômenos físicos associados, especialmente para estabelecer o sistema de longitude de um planeta. No caso dos planetas telúricos, é suficiente observar o solo para obter este período de rotação. No caso dos planetas gasosos, não há solo, e o núcleo é enterrado muito profundamente sob a atmosfera do planeta. O único período observável que está relacionado à rotação do núcleo destes planetas é o de seu campo magnético. Portanto, estudamos as modificações induzidas pela rotação do campo magnético do planeta, estudado em suas emissões naturais de rádio, para conhecer seu período de rotação sideral. O período de rotação de Saturno foi determinado pela primeira vez graças aos dados da sonda Voyager. O período sideral de Saturno é de 10 horas e 39 minutos. Em 2000, cientistas, usando dados de rádio da sonda Ulysses, observaram que o período de modulação das emissões de rádio de Saturno mudou desde as medições da Voyager. As novas medições dão um período 1% maior do que o medido pela Voyager. As medições de rádio obtidas com a Cassini confirmam a variação do período. As observações feitas entre 2004 e 2005 em torno de Saturno parecem mostrar que o período de rádio varia lentamente, em uma escala anual, em alguns percentuais. Como a velocidade de rotação sideral do núcleo de Saturno não pode variar, é a interpretação das modulações das emissões de rádio que provavelmente deveriam ser revistas. Elas são emitidas principalmente no lado do dia da magnetosfera de Saturno e estão fortemente correlacionadas com a pressão do vento solar. Atualmente, existem diferentes interpretações. A primeira é um efeito sazonal. A altura do Sol no plano dos anéis altera a quantidade de elétrons livres nas linhas do campo magnético, e assim altera as condições de emissão das ondas de rádio. A segunda é talvez um efeito do ciclo solar. As propriedades do meio interplanetário e do vento solar variam fortemente com a atividade solar. Foi demonstrado que as emissões de rádio aurorais de Saturno estão muito fortemente correlacionadas com as flutuações dos parâmetros do vento solar, ou talvez um efeito de batida, ou seja, flutuações não aleatórias na localização da região radioativa em um setor de tempo local. Simulações numéricas mostraram que é muito fácil obter períodos de rotação aparentes diferentes do período real por um efeito de batida, ou por um sistema de convecção do núcleo de Saturno, uma hipótese inspirada pelo que aconteceu no Sol, mas improvável. O problema é particularmente espinhoso, porque se o período de rotação de Saturno for de fato 1% mais lento que o período medido pela Voyager, todo o sistema atmosférico de Saturno estará então em superrotação, ou seja, ele giraria mais rápido que o núcleo do planeta, o que é difícil de explicar. Antes da conclusão da missão Cassini, dois cenários são enfocados a respeito da origem dos anéis. Segundo o primeiro cenário, os anéis seriam resultado de um evento cataclísmico, como a destruição de uma lua, ou de um cometa desintegrado pelas forças gravitacionais atuando dentro da fronteira da Roche. Eles seriam, como tal, relativamente jovens. No segundo caso, os anéis seriam as relíquias da formação do planeta gigante e, portanto, recuariam para 4,5 bilhões de anos. As últimas órbitas de Cassini, no final de 2017, que ocorreram entre os anéis e a camada superior da atmosfera de Saturno, nos permitiram decidir. Manobrando a uma distância muito curta dos anéis, Cassini foi capaz de fazer medições gravitacionais, observando a influência dos anéis em sua trajetória, e assim determinar a massa de material acumulado. Os anéis são feitos de cerca de 15,5 vezes 1015 toneladas de material, o que é 20 vezes menor do que o estimado até agora. Para dar uma ordem de magnitude, nossa Lua pesa 7,6 vezes 1019 toneladas. Com informações mais específicas, a Cassini pôde afirmar que os anéis foram formados entre 10 a 100 milhões de anos, e que provavelmente terão desaparecido completamente dentro de 100 milhões de anos.
Originalmente, os anéis devem ter sido muito maiores e muito mais brilhantes. As medidas feitas não permitem determinar com precisão o evento cataclísmico na origem dos anéis, mas talvez haja vestígios dele nas camadas geológicas das luas de Saturno. As características da magnetosfera de Saturno eram pouco conhecidas antes da chegada de Cassini. A missão descobriu que, ao contrário de outros planetas do Sistema Solar com campos magnéticos, o campo magnético de Saturno tem um eixo que coincide exatamente com o eixo de rotação. Cassini determinou que o campo magnético do planeta sofre uma flutuação significativa, que é repetida com uma periodicidade de 10 horas e 47 minutos. Os instrumentos científicos da sonda permitiram descobrir que o material presente na magnetosfera tem como principal origem geysers localizados no Polo Sul da Lua Encéladus. A composição desses materiais é dominada por íons e moléculas produzidas pela combinação de componentes de água ejetados pelos geysers. Ao contrário das suposições dos cientistas, não são encontradas quantidades significativas de nitrogênio que deveriam escapar da atmosfera de Titã. O fim de Cassini envolveu uma série de passagens próximas de Saturno, aproximando-se do interior dos anéis, depois de uma entrada na atmosfera de Saturno em 15 de setembro de 2017 para destruir a espaçonave. Após mais de 22 órbitas, a missão terminou com um mergulho na atmosfera de Saturno em 15 de setembro. O sinal foi perdido 30 segundos mais tarde do que o esperado. Estima-se que a espaçonave tenha queimado cerca de 45 segundos após a última transmissão. Ao redor do gigante gasoso Saturno, tem um sistema de anéis e luas de beleza inigualável. No total, o sistema Saturno está logo atrás de Júpiter em termos de números de satélites, com 62 luas confirmadas. Destas, as luas maiores são divididas em dois grupos: as grandes luas internas, aquelas que orbitam perto de Saturno em seu tênue anel em E, e as grandes luas externas, aquelas além do anel em E. Elas são, em ordem de distância de Saturno, Mimas, Encélados, Tétis, Dione, Rhea, Titã e Japet. Mimas, com um diâmetro de 396 km e uma massa de 0,4 vezes 10 elevado a 20 kg, Mimas é a menor e menos massiva dessas luas. É de forma ovoide e orbita em torno de Saturno a uma distância de cerca de 185 mil quilômetros, com um período orbital de 0,9 dias. A baixa densidade de Mimas, estimada em apenas um pouco maior que a da água, indica que é composta principalmente de gelo de água, com apenas uma pequena quantidade de rocha. Encélados. O Encélados, entretanto, tem 504 km de diâmetro, uma massa de 1,1 vezes 10 elevado a 20 kg e tem forma esférica. Ele orbita Saturno a uma distância de cerca de 238 mil quilômetros e leva 1,4 dias para completar uma única órbita. Embora seja uma das menores luas esféricas, é a única lua crônica que é geologicamente ativa e um dos menores corpos conhecidos no Sistema Solar, onde este é o caso. Isto se reflete em características como as famosas listras de tigre. Desde 2005, várias observações sucessivas fazem do Encélados o objeto mais interessante do sistema de Saturno, juntamente com Titã. A medição do campo magnético de Saturno, perto da Lua, destaca que ele é distorcido pela presença de uma atmosfera. Drones próximos mostram que os geysers, jorrando permanentemente da região do Polo Sul, ejetam uma velocidade de 400 metros por segundo, uma mistura de gelo de água e compostos químicos simples. A composição das plumas também indica que o oceano subterrâneo é salgado e contém moléculas orgânicas e voláteis.
Fotos da superfície do Polo Sul, tiradas de uma distância muito curta, mostraram uma superfície particularmente jovem, repleta de blocos de gelo do tamanho de uma casa, atravessada por fraturas, sugerindo atividade tectônica, e encimada por uma nuvem de vapor d'água. Algumas fendas profundas, chamadas listras de tigre, são os pontos de emergência dos geysers. Sucessivas fendas confirmaram que a superfície do Polo Sul do Encélados estava sofrendo movimentos tectônicos. O motor desta atividade poderia ser a força da maré produzida por Saturno. Esta força atua não apenas sobre a camada de gelo superficial, mas também sobre o núcleo rochoso, como mostra a presença de sílica. Mas a presença deste oceano de água salgada líquida, moléculas orgânicas e substâncias voláteis também indica que o interior do Encélados está experimentando atividade hidrotérmica. Esta fonte de energia, combinada com moléculas orgânicas, nutrientes e condições pré-bióticas para a vida, significa que é possível que o Encélados abrigue vida extraterrestre. Tétis. Com um diâmetro de 1.066 km, Tétis é a segunda maior lua interna de Saturno. A maior parte de sua superfície é constituída por um terreno fortemente craterado. Com uma densidade média de 0,98 gramas por centímetro cúbico, acredita-se que Tétis seja composto quase inteiramente de gelo de água. Atualmente, não se sabe se o Tétis é diferenciado em um único núcleo rochoso e um manto de gelo. Dione. Com um diâmetro e massa de 1.123 kg e uma massa de 11 vezes 10 elevado a 20 kg, Dione é a quarta maior lua de Saturno. A maior parte da superfície de Dione é um terreno antigo e cheio de crateras, com crateras até 250 km de diâmetro. Com uma distância orbital de cerca de 377 mil km de Saturno, a Lua leva 2,7 dias para completar uma única rotação. A Dione é composta principalmente de gelo de água, com um pequeno remanescente, provavelmente constituído por um núcleo de rocha silicato. A Dione também tem uma atmosfera muito fina de íons de oxigênio, que foi detectada pela primeira vez pela nave espacial Cassini em 2010. Embora a fonte desta atmosfera seja atualmente desconhecida, pensa-se que ela seja o produto da radiólise, onde partículas carregadas da cintura de radiação de Saturno interagem com gelo de água na superfície para criar hidrogênio e oxigênio, semelhante ao que acontece na Europa. Rhea. Com 1.527 km de diâmetro e 23 vezes 10 elevado a 20 kg de massa, Rhea é a segunda maior lua de Saturno. Com um raio orbital de cerca de 527 mil km, é a quinta mais distante das maiores luas, levando 4,5 dias para completar uma órbita. Como os outros satélites cronianos, Rhea tem uma superfície fortemente craterizada. Rhea é estimada em 75% de gelo de água e 25% de rocha silicato. Esta baixa densidade significa que, embora Rhea seja a nona maior lua do sistema solar, é também a 10ª lua mais maciça. Em relação ao seu interior, suspeitava-se originalmente que Rhea fosse diferenciada entre um núcleo rochoso e um manto gelado, mas medidas mais recentes sugerem que Rhea é apenas parcialmente diferenciada ou tem um interior homogêneo, provavelmente composto tanto de rocha silicato quanto de gelo, semelhante à lua de Júpiter Calisto. Os modelos do interior de Rhea sugerem também que pode haver um oceano interno de água líquida, semelhante ao do Encélados e Titã. Este oceano de água líquida, se existisse, provavelmente estaria localizado na fronteira entre o núcleo e o manto, e seria alimentado pelo aquecimento causado pela decomposição de elementos radioativos em seu núcleo. Titã. Titã é a maior das luas cronianas.
Com 5.150 km de diâmetro e 1.350 vezes 10 elevado a 20 kg de massa, Titã é a maior lua de Saturno, representando mais de 96% da massa em órbita ao redor de Saturno. A composição de Titã é metade gelo de água e metade material rochoso. É também a única lua grande a ter sua própria atmosfera, que é fria, densa e rica em nitrogênio. Outra coisa que Titã tem em comum com a Terra, ao contrário de todas as outras luas e planetas do Sistema Solar, é a pressão atmosférica. Na superfície de Titã, a pressão atmosférica é estimada em 1,45 vezes a da Terra. Após uma jornada de quase 7 anos e 3,5 bilhões de quilômetros pelo Sistema Solar nas costas de Cassini, Huygens pousou em Titã. Graças a seus escudos térmicos e ao correto lançamento de seus 2 paraquedas em 14 de janeiro de 2005, enviando de volta à Terra informações e imagens de qualidade até então inigualável. O módulo de ciência de superfície revela que, sob uma crosta dura e fina, o solo tem a consistência de areia. As paisagens de Titã têm semelhanças com as da Terra. Névoas, vestígios de precipitação, erosão, sistemas fluviais, lagos secos, paisagens costeiras e cadeias de ilhas. Os processos físicos que moldaram Titã são muito parecidos com os que moldaram a Terra. Entretanto, os materiais são mais exóticos, já que a água é substituída pelo metano, que pode existir em forma líquida ou gasosa na superfície de Titã. Quando chove, a precipitação de metano, misturada com vestígios de hidrocarbonetos, deposita substâncias da atmosfera sobre o solo. De acordo com essas informações, Titã tem uma atmosfera uniforme, feita de diferentes gases, metano, nitrogênio, e no solo, uma atividade criovulcânica e metano líquido abundante na forma de rios e lagos. No chão congelado a menos 180 graus Celsius, de acordo com as medições in situ, há inúmeros seixos de gelo, alguns do tamanho de carros. A missão também descobriu o Lago Ontário, um lago de etano líquido que é o primeiro lugar no sistema solar fora da Terra onde o líquido foi detectado na superfície. O pouso em si levanta algumas questões. A sonda deveria emergir do nevoeiro a uma altura entre 50 e 70 quilômetros. De fato, Huygens começou a emergir das nuvens a apenas 30 quilômetros da superfície. Isto poderia significar uma mudança na direção do vento a essa altitude. Os sons registrados quando a sonda pousou sugerem que ela atingiu uma superfície mais ou menos lamacenta. Com uma distância orbital de 1.221.000 quilômetros, é a segunda maior lua de Saturno e faz uma única órbita a cada 16 dias. Como Europa e Ganímedes, pensa-se que Titã tem um oceano subterrâneo de água misturada com amônia, que pode irromper na superfície da Lua e levar ao criovulcanismo. A presença deste oceano, assim como o ambiente pré-biótico em Titã, levou alguns a sugerir que a vida poderia existir ali. Tal vida poderia tomar forma de micróbios e extremófilos no oceano interior, ou poderia tomar a forma ainda mais extrema de formas de vida metanogênicas. Como tem sido sugerido, a vida poderia existir nos lagos de metano líquido de Titã, assim como os organismos na Terra vivem na água. Tais organismos inalariam o de hidrogênio H2 em vez do oxigênio gasoso O2. O metabolizariam com acetileno em vez da glicose e depois expirariam metano em vez de dióxido de carbono. Japet. Com um diâmetro de 1.470 km e uma massa de 18 vezes 10 elevado a 20 kg, Japeto é a terceira maior lua de Saturno. A uma distância de 3.560.000 km de Saturno, é a mais distante das grandes luas, e leva 79 dias para completar uma única órbita. Por causa de sua cor e composição incomum, seu hemisfério principal é escuro e preto, enquanto seu hemisfério posterior é muito mais brilhante. É frequentemente chamado de yin-yang das luas de Saturno. A nave espacial Cassini está ajudando a encontrar uma resposta a este enigma centenário.
Seus instrumentos, trabalhando no infravermelho, descobrem que a Phoebe está na origem de um anel, formado por detritos arrancados da Lua pelos impactos dos meteoritos. Muito tênue, este anel não é descoberto pelos astrônomos que realizam suas observações a partir da Terra. Japhet, circulando na região deste anel, acumula na face frontal, voltada na direção de seu deslocamento, os materiais resultantes da Phoebe, que lhe conferem sua cor escura. Embora seja a terceira maior lua de Saturno, Japhet orbita muito mais longe de Saturno do que Titã. Como muitas das luas de Saturno, especialmente Tétis, Mimas e Rhea, Japhet tem uma baixa densidade, indicando que é composta principalmente de gelo de água e cerca de 20% de rocha. Mas ao contrário da maioria das luas maiores de Saturno, sua forma geral não é esférica e nem elipsoidal, mas consiste de postes achatados e uma cintura abobadada. Seu cume equatorial largo e excepcionalmente alto também contribui para sua forma desproporcional. Por esta razão, Japhet é a maior lua conhecida por não ter alcançado o equilíbrio hidrostático. Phoebe é a lua mais distante de tamanho significativo. Está localizada a 13 milhões de quilômetros de Saturno. Ela circula em uma órbita retrógrada com inclinação quase polar, 173 graus. Tem uma forma esférica irregular, com cerca de 220 km de diâmetro e é muito escura. As únicas imagens anteriores à missão Cassini foram tiradas pela Voyager 2 em 1981. A Cassini voou sobre a Lua apenas uma vez, porque está localizada fora da órbita da sonda espacial. Em 11 de junho de 2004, a Cassini passou a 2.068 km de Phoebe e conseguiu fotografar quase toda a sua superfície, graças à velocidade de rotação da Lua. A superfície é muito escura e coberta de crateras, algumas delas com 80 km de diâmetro, com paredes de até 16 km de altura. A Phoebe é provavelmente um protoplaneta, com características próximas a Plutão, que se formou na cintura de Kuiper logo no início da história do Sistema Solar. Ela passa por um processo de diferenciação planetária no início de sua existência. Após o resfriamento, sua superfície é martelada por impactos, dando-lhe sua forma atual irregular. É então capturado pelo planeta Saturno. Hyperion. A Cassini forneceu as primeiras observações detalhadas do Hyperion, o maior dos satélites irregulares não esféricos do Sistema Solar. A Voyager 2, que voou sobre ela em 1981 de uma grande distância, permitiu, no entanto, desenhar o primeiro retrato desta lua em forma de batata, coberta com crateras profundas e apresentando um eixo de rotação caótica, provavelmente resultante da destruição de um corpo celeste de maior tamanho. As fotos espetaculares tiradas por Cassini mostram um mundo que lembra uma esponja. As crateras muito profundas, que adivinham sua superfície quase sem traços de ejeção, estão provavelmente relacionadas à porosidade muito alta e à baixa densidade da Lua. O bombardeio dos meteoritos não ejetou os materiais, mas os comprimiu. As paredes das crateras são brilhantes, traindo a presença de gelo de água. O fundo das crateras, por outro lado, é escuro e avermelhado, pois a temperatura muito baixa, de menos 180 graus Celsius, causa sublimação de materiais voláteis e o acúmulo de materiais mais escuros. O baixo albedo de Hyperion seria devido à presença de dióxido de carbono e outros hidrocarbonetos, incluindo metano, que escapou de Titã. A missão Cassini-Huygens tornou possível descobrir, no final de 2012, cerca de 10 novas luas pequenas, menos de 6 milhas de diâmetro, que foram acrescentadas a cerca de 50 luas conhecidas ou descobertas nos últimos anos utilizando telescópios terrestres. Urano.
Urano não é o maior nem o mais favorável para abrigar a vida, nem um planeta mais favorável à mídia do sistema solar. Entretanto, o gigante gasoso gelado tem sua cota de curiosidades e ainda há muito a ser descoberto sobre sua natureza. Urano é, com Netuno, o único representante dos planetas gigantes gelados de nosso sistema solar. Ele está localizado a cerca de 3 bilhões de quilômetros de nossa estrela, na 7ª posição em relação ao Sol. A atmosfera é feita principalmente de hidrogênio, a 83%, e hélio, a 15%. Ela envolve um manto de componentes voláteis, água, amoníaco e metano. Apesar de seu estado entre líquido e sólido, este último é chamado de gelo, daí o nome de gigante gelado de Urano. Finalmente, o planeta tem em seu centro um núcleo do tamanho da Terra, feito de rochas de silicato, ferro e níquel. Os gigantes gélidos têm uma massa muito menor que Júpiter ou Saturno, mas ainda representam o equivalente a 10 a 50 massas terrestres. Urano, por exemplo, é 14,5 vezes mais maciça do que a Terra, mas apenas 20% dessa massa corresponde ao hidrogênio, enquanto no caso de Saturno ou de Júpiter, o hidrogênio representa 90%. Uma parte importante da massa de Urano é de fato armazenada em seus gelados. A Voyager 2, lançada pela Agência Espacial Americana com sua dupla Voyager 1 para estudar os planetas do Sistema Solar Externo, é até hoje a única sonda que sobrevoou Urano. Foi em 1986, por pouco mais de 5 horas e meia. A Voyager 2 passou o mais próximo possível do planeta, a uma altitude de 80 mil quilômetros, e trouxe à luz uma estrela sem distinção especial na luz visível, mas com muitas especificidades. A Voyager 2 permitiu notavelmente coletar pistas para explicar por que o planeta Urano está deitado em sua órbita. De fato, ao contrário dos outros planetas, cujo eixo de rotação é perpendicular à sua órbita ao redor do Sol, o eixo de rotação de Urano está praticamente incluído em seu plano de revolução ao redor de nossa estrela. O planeta rola em sua órbita e apresenta alternadamente seu polo norte e seu polo sul ao Sol, uma característica única no sistema solar. De acordo com o estudo, esta inclinação poderia ser explicada por um impacto há 4 bilhões de anos com um objeto celeste maciço que mediria o dobro do tamanho da Terra, um protoplaneta. Esta colisão também poderia explicar a temperatura muito baixa da atmosfera de Urano. Os detritos do objeto impactante teriam então formado uma concha na atmosfera inferior, impedindo que o calor do centro se movesse em direção à atmosfera superior. Outras teorias sugerem uma inclinação progressiva de todo o sistema de Urano devido à presença de um satélite cerca de 100 vezes menos maciço do que o planeta, e agora desaparecido. Até hoje, a questão da inclinação do eixo de rotação permanece sem solução. A Voyager 2 também descobriu 10 luas, todas com menos de 150 km de diâmetro, além das 5 já conhecidas no final dos anos 70. Revelou também a presença de um campo magnético de intensidade semelhante ao da Terra. Finalmente, a sonda mostrou que os 9 anéis de Urano já descobertos naquela época não foram formados ao mesmo tempo que o planeta, mas bem depois. Como dito anteriormente, o planeta foi visitado e estudado a curta distância por apenas uma sonda espacial, Voyager 2, em 1986, que é, portanto, a fonte da maior parte das informações conhecidas sobre o planeta. O principal objetivo da missão Voyager, sendo o estudo dos sistemas Júpiter e Saturno, o voo de Urano só é possível porque estes sistemas já foram perfeitamente realizados antes. A sonda estudou a estrutura e composição química da atmosfera de Urano, incluindo seu clima único, causado por sua inclinação axial de 97 graus. Ao examinar os 9 de Urano, descobriu outros 2 e estabeleceu que sua aparência é relativamente recente. A Voyager 1 não pôde visitar Urano porque a investigação de uma lua de Saturno, Titã, foi considerada uma prioridade. Esta trajetória então tirou a sonda do plano elíptico, terminando sua missão de plantologia.
Desde a Voyager 2, várias missões em direção a Urano têm sido pensadas. Entretanto, por razões orçamentárias, nenhuma delas foi realizada ainda. Netuno. Como Urano, Netuno é um gigante gelado. O planeta mais distante de nossa estrela é a sede das tempestades mais violentas do sistema solar. Tonalidade azul azulada de origem desconhecida. Banhos de diamante. Netuno esconde uma riqueza incrível. Sua composição interna é semelhante à de Urano. Netuno teria um núcleo rochoso de ferro e silicatos, ele próprio cercado por água, metano e hidrocarbonetos em vários estados, desde sólido até líquido. Uma atmosfera de hidrogênio, hélio e metano circundaria o todo. A atmosfera de Netuno é composta principalmente de 84% de hidrogênio, 12% de hélio e 1,5% de metano, com alguns traços. Em novembro de 2018, a sonda se dirige para as constelações de Sagitário e Pavão. Em cerca de 40 mil anos, a Voyager 2 está programada para passar uma distância de 1,7 anos-luz da estrela Ross 248, localizada na constelação Andrômeda. Há muito tempo, a NASA considera uma missão para estudar Urano e Netuno simultaneamente. Mas por razões orçamentárias, apenas um dos dois planetas de cada vez deve ser explorado. As observações de Hubble em 2017 mostraram uma atividade insuspeita em Urano, daí a atração inicial por este gigante gelado. Entretanto, o interesse científico pela lua netuniana Tritão, sede de um vulcanismo ativo, tomou conta. É assim, em direção a Netuno, que a próxima missão de grande escala dedicada ao estudo de um planeta externo deve ser lançada. A sonda terá que sobrevoar Júpiter para se beneficiar de sua assistência gravitacional, que só pode ocorrer a cada 12 anos, em um alinhamento muito específico dos planetas. A próxima janela de lançamento está prevista para 2028-2030, com uma chegada em torno de Netuno por volta de 2043. Plutão. Plutão, nono planeta do Sistema Solar até 2006. O planeta anão sempre foi um alvo difícil para a exploração espacial, devido à sua grande distância da Terra, a quase 5 bilhões de quilômetros, mas também por sua forte inclinação de órbita de 17 graus no elíptico e sua massa muito baixa. Mas em 14 de julho de 2015, chegando ao ponto mais próximo de Plutão, as cartas são embaralhadas com a sonda New Horizons. Plutão é um objeto transnetuniano que tem a particularidade de formar um sistema duplo com sua lua Caronte. Os cientistas esperavam encontrar um mundo com características comuns. As primeiras observações vão muito além das expectativas esperadas. Plutão, assim como Charon, apresenta superfícies jovens, praticamente desprovidas de crateras, com estruturas aparentes tanto originais quanto diversificadas. Plutão continua sendo um planeta geologicamente ativo, com montanhas de gelo de água com mais de 3 km de altura. As primeiras fotos de Plutão tiradas pela nave espacial mostram uma região muito brilhante em um polo e uma faixa escura na linha do Equador. O diâmetro de Plutão foi medido com mais precisão e é estimado em 2.370 quilômetros. Plutão tem uma calota polar composta de metano e gelo de nitrogênio. As áreas escuras têm uma composição muito diferente das tampas polares, com uma presença muito menor de metano. Plutão se mostra um planeta com uma grande variedade de tipos de terreno, mostrando algumas das características aparentes do satélite de Saturno Japet e do satélite de Netuno Tritão. A superfície é desprovida de crateras de impacto e, portanto, ele é provavelmente jovem, com menos de 100 milhões de anos de idade. Altas montanhas de cerca de 3.300 metros de altura. Estas não podem ser compostas de gelo metano, monóxido de carbono ou nitrogênio, porque esses materiais não são suficientemente fortes para formar picos tão altos. Eles são provavelmente feitos de gelo de água, que forma o manto do planeta anão. Relevos desse tipo têm sido observados até agora apenas nos satélites gelados dos planetas gasosos, e resultam das forças das marés geradas por estes planetas gigantes.
Aqui, um mecanismo diferente está em funcionamento, mas ainda não foi determinado. Os cientistas excluem a influência das forças das marés geradas por Charon, dado seu tamanho. Duas faixas são evocadas: a decadência de materiais radioativos, tais como o tório ou urânio, presentes nos silicatos, que ainda desempenham um papel no caso da Terra, mas cuja influência é geralmente considerada insignificante após 4 bilhões de anos em mundos do tamanho de Plutão. A outra explicação pressupõe a existência de um oceano sob o manto gelado, que ao perder seu calor latente, estaria na origem dos movimentos da superfície. A presença de uma atmosfera em Plutão é conhecida desde 1988. Os instrumentos da New Horizons confirmaram que a taxa de fuga atmosférica da atmosfera de Plutão é particularmente alta. O vento solar está provavelmente na origem do processo, arrastando as partículas ionizadas da atmosfera plutônica, desprotegidas por causa da falta de campo magnético em direção ao espaço interplanetário. Os cientistas estimam, a partir de dados coletados pelos instrumentos da New Horizons, que a taxa de fuga é 500 vezes maior do que a de Marte. A atmosfera sendo reconstituída pela sublimação de materiais da superfície do planeta anão. Este processo teria causado uma redução no diâmetro de Plutão de 6 km desde sua formação. Devido à órbita elíptica de Plutão, ao se afastar do Sol, sua atmosfera esfria, depois condensa e é precipitada no solo, sob a forma de gelo, levando eventualmente ao seu desaparecimento total, até que o planeta se aproxime novamente de nossa estrela. Uma foto tirada no momento da ocultação de Plutão do Sol revelou a presença de neblina até uma altura de 130 km. A mesma foto permite distinguir duas camadas atmosféricas com características distintas. Caronte, assim como Plutão, tem uma superfície jovem com poucas crateras e muitas formações, sugerindo que é geologicamente ativo, apesar de seu pequeno tamanho. Perto do polo é visível um longo cânion de 6 a 10 km de profundidade, bem como outro cânion de 5 km de profundidade. Uma série de falácias e depressões se estende de nordeste a sudoeste por mais de 1000 km, que podem ter sido criadas por um processo interno. Abaixo dessas formações, terrenos quase inexpressivos e com poucas crateras sugerem um ressurgimento recente. Uma região escura, conhecida como Mordor, cobre o polo e é cercada por um terreno avermelhado. A cor escura pode ser devido a uma fina camada de material, já que o terreno mais claro aparece onde as crateras são visíveis. Ao observar uma região da Lua, perto do terminador, mostra um terreno muito suave, com crateras de impacto claramente definidas e longas rachaduras. Essas rachaduras se assemelham a rachaduras lunares que se originam do resfriamento e contração de lava muito fluida que se espalhou pela superfície. Uma montanha isolada, localizada em uma depressão muito oca, intriga os cientistas planetários porque sua formação permanece inexplicada, pois tal formação nunca foi observada no sistema solar. A sonda não detectou nenhuma atmosfera. Plutão tem 5 satélites, mas apenas 2 foram fotografados. A primeira imagem de Hydra foi tirada com alguns pixels. Tem uma forma alongada e sua superfície é composta principalmente de gelo de água. Uma imagem de Nix, também altamente pixelizada, foi enviada alguns dias após o sobrevoo e mostra o comprimento de 40 km e a forma alongada deste pequeno satélite. O sobrevoo de Plutão permite ajustar as principais características das pequenas luas de Plutão. Uma das características mais surpreendentes descobertas pela espaçonave é que, diferentemente da maioria dos satélites dos planetas do Sistema Solar, as pequenas luas de Plutão não giram em sincronia com ele. Ou seja, nem sempre estão orientadas em direção ao planeta anão. Em particular, Hydra, o satélite mais externo, orbita Plutão em 38 dias, enquanto Plutão gira em 10 horas. Apesar dessas características, os cientistas acreditam que as pequenas luas se formaram dentro do sistema de Plutão, provavelmente como resultado da fusão de pequenos corpos resultantes da fragmentação das antigas luas de Plutão, dada sua aparência semelhante a Caronte e Plutão.
Após o sobrevoo de Plutão, a New Horizons cruza o cinturão de Kuiper, que se estende de 30 a 55 unidades astronômicas do Sol, e cujo estudo é o segundo objetivo da missão, deixando muito mistério sobre o planeta anão. O distante cinturão Kuiper é um cinturão de asteroides gelados orbitando o sistema solar. A maioria dos planetas anões do sistema solar está localizado neste cinturão, por exemplo, Plutão e sua lua principal, o Caronte. O cinturão começa a 30 unidades astronômicas do Sol e parece terminar a 55 unidades astronômicas. Além disso, encontramos uma região menos povoada, mas ainda encontramos planetas anões, como Íris e Sedna, e objetos menores. Apenas 2 objetos do cinturão Kuiper foram explorados até agora, graças à sonda New Horizons. A sonda foi capaz de tirar algumas fotos de objetos relativamente próximos. Por exemplo, em novembro de 2015 e abril de 2016 de Aran, um quase satélite de Plutão, o que permitiu ter alguns detalhes físicos como seu período de rotação. Era então 68 milhões de milhas da sonda. Quando a missão foi lançada em 2006, nenhum objeto transneptuniano ao alcance da New Horizons era conhecido no cinturão Kuiper, dada a quantidade limitada de propelente que a espaçonave terá após atravessar Plutão. Mas os oficiais da missão estão contando com descobertas na década entre o lançamento e a correção da trajetória que será necessária para direcionar a sonda espacial para seu segundo alvo, o cinturão Kuiper. Mas após 8 anos de pesquisa por astrônomos, nenhum alvo potencial foi descoberto pela comunidade astronômica no cinturão de Kuiper. O prazo para uma descoberta explorável é no verão de 2014. De fato, para organizar um encontro, é necessário conhecer a órbita do objeto sobrevoado, o que supõe a realização de 2 observações, com intervalo de 1 ano. A primeira observação deve ocorrer, portanto, o mais tardar durante o verão de 2014, para permitir direcionar a sonda para seu segundo objetivo após a passagem de Plutão em julho de 2015. A descoberta de um objeto transneptuniano ao alcance da sonda espacial não é fácil, porque os objetos do cinturão de Kuiper não são muito numerosos. Cerca de 1000 descobertos em um enorme volume de espaço, e são muito difíceis de detectar, devido ao seu pequeno tamanho e distância, algumas dezenas de unidades astronômicas entre eles. No entanto, foram utilizados recursos significativos para descobrir uma meta entre 2011 e 2013. Uma intensa campanha de observação é realizada utilizando os telescópios terrestres mais potentes. 52 novos objetos pertencentes ao cinturão de Kuiper são descobertos, mas nenhum está dentro do alcance do New Horizons. O mais próximo requer uma manobra que requer mais propulsor do que ainda está disponível na sonda. Finalmente, em outubro de 2014, a equipe da New Horizons anunciou que havia descoberto pelo menos um alvo que a sonda espacial certamente irá passar, dadas as reservas de combustível que possui. 2 outros alvos potenciais próximos em diâmetro e a quase a mesma distância continuam a ser estudados. A coleta de dados científicos sobre o objeto Kuiper procede da mesma forma que para o sistema plutoniano, mas o curso da passagem aérea é muito mais difícil. De fato, a órbita é conhecida com uma precisão limitada, o que impõe correções tardias de trajetória. O objeto Kuiper é visto pela primeira vez em imagens obtidas pela câmera da espaçonave em 16 de agosto de 2018, quando a New Horizons estava a 172 milhões de quilômetros de seu alvo. A New Horizons passa por Arrokoth em 1º de janeiro de 2019, a uma distância de 3.500 km e uma velocidade de 14 km por segundo. No momento do sobrevoo, a Terra estava a 6,62 bilhões de quilômetros de distância.
Após 4 horas, chegaram os primeiros dados da passagem aérea. Cerca de 6,25 GB foram registrados durante esta breve passagem. Considerando a taxa reduzida de dados para 1 kb por segundo e a quantidade limitada de energia disponível, a transmissão destes dados deve levar 20 meses e durar até setembro de 2020. De acordo com uma primeira foto de baixa resolução recebida no dia seguinte à passagem aérea, Aerocraft é feito de 2 corpos quase esféricos de tamanho desigual soldados juntos e com a forma de um boneco de neve. É um exemplo particularmente bem preservado de um corpo binário com contato. O impacto deve ter sido feito a uma velocidade baixa, de uns poucos quilômetros por hora. Estes binários são muito comuns entre os cometas que compartilham a mesma origem que Aerocraft. O conjunto tem 33 km de altura e até 15 km de largura. Os dois elementos foram provisoriamente apelidados de Leste para o maior e Thule para o menor. O período de rotação, medido pouco antes da passagem aérea, é de cerca de 15 horas. A superfície parece desprovida de crateras de tamanho importante. A cor avermelhada da superfície é semelhante à da calota polar norte de Caronte, e é provavelmente devido à presença de materiais orgânicos do tipo Tholin. As características visíveis sugerem que este objeto do cinturão de Kuiper foi criado logo no início da formação do sistema solar e que ele manteve suas características originais. A missão da New Horizons poderia continuar até 2025, quando a espaçonave terá atingido a distância de 50/60 unidades astronômicas, onde se encontra a borda externa do cinturão Kuiper, além da qual somente objetos dispersos cuja densidade torna improvável uma mosca. A equipe de projeto da missão espera encontrar um terceiro alvo para a espaçonave no cinturão de Kuiper. Esta descoberta pode ser difícil, considerando os meios particularmente importantes que tiveram que ser mobilizados para encontrar Aerocraft. No entanto, a própria sonda deve detectar o objeto que ela poderia visitar. Ela deveria fazer análise das fotos que tiraria e poderia detectar um objeto com luminosidade muito fraca para ser visto dos telescópios terrestres. Este novo alvo deve ser descoberto nos próximos anos, antes que a espaçonave deixe a densa região do cinturão de Kuiper. Em janeiro de 2018, as equipes da New Horizons e da Voyager se reuniram para lançar as bases de uma possível colaboração para observar a heliosfera. Os instrumentos e as posições das 3 sondas espaciais Voyager 1 e 2 e New Horizons podem se complementar mutuamente pelo menos até 2025 e possivelmente até 2027, quando a quantidade de energia restante nas sondas Voyager não será mais suficiente para mantê-las em operação. Até 2032, quando a New Horizons estará localizada em cerca de 82 unidades astronômicas, a energia restante na espaçonave será de 150 watts, o mínimo necessário para mantê-la em operação. Embora seja provável que seja possível empurrar estes limites teóricos, a sonda definitivamente não estará operacional quando atingir a distância de 120 unidades astronômicas. Mas então, o que está além do cinturão de Kuiper? Antes de mais nada, é importante saber que quanto mais distante um objeto estiver do Sol, mais difícil será de detectar porque está menos iluminado, e difícil de observar por causa da distância. A cerca de 55 unidades astronômicas do Sol, notamos que o número de objetos diminui drasticamente. Chamamos esta área de penhasco de Kuiper. Esta área marcaria o limite externo do cinturão. Entretanto, além disso, o espaço não está vazio. Existem outros objetos nesta região distante chamada disco esparso, incluindo planetas anões, incluindo o Íris, que tem aproximadamente o mesmo tamanho de Plutão, e Sedna. O Íris está atualmente localizado a cerca de 95 unidades astronômicas do Sol, mas sua órbita o trará de volta para o cinturão de Kuiper em algumas centenas de anos antes de partir novamente.
Sedna pertence a outra categoria de objetos, os objetos destacados. Atualmente localizado a 85 unidades astronômicas do Sol, Sedna passará para 76 unidades astronômicas por volta de 2080. Depois deixará uma distância de 950 unidades astronômicas do Sol, 10 vezes mais longe do que Íris. Sabe-se que objetos menores vão ainda mais longe, até 3.000 unidades astronômicas. Além disso, por volta de 20.000 unidades astronômicas, se encontra a nuvem de Oort, formada por bilhões de cometas. Nunca foi observada porque está muito longe, mas sua existência é quase certa, pois alguns cometas vêm de muito longe. Não se sabe onde termina, mas a nuvem de Oort pode estar a 100.000 unidades astronômicas, ou mais de um ano-luz, o que dá uma ideia do tamanho do universo.